Estou conversando hoje com o escritor Alberto Mussa. A gente estava falando sobre Meu Destino é Ser Onça, e esse livro virou o Samba Enredo, né, da Grande Rio. Eu queria saber que também, eu queria que você falasse um pouco sobre esse livro e também sobre o seu sentimento ao ver a sua história na Avenida e a Paola de Oliveira, icônica, virando onça na frente da gente ali. Foi lindo aquele desfile. Eu tinha, né, sempre gostei muito de literatura e sempre percebi que você tem, em muitas culturas, você tem sempre aquela epopeia fundadora, né? Então você tem a Ilíada, né? Uma grande referência do mundo grego, aí, né, Portugal tem os Lusíadas, assim, vários povos do mundo têm seus mitos, né, codificados às vezes num grande poema, dentro de um texto, o Kojiki no Japão, né, os persas têm lá, agora me fugiu o nome, mas do Firdousi, que é também o Livro dos Reis, né, o Shahnameh. E, então, assim, várias culturas têm. E eu achava que a gente tinha que ter isso, não só do Tupi, mas de todos os povos originários do Brasil, né, de diversos grupos étnicos, né, que tivessem a sua história mítica contada. O acesso que eu tinha, como eu não sou antropólogo, era aos livros, né? Então eu li essa literatura colonial, percebi que você tinha uma sequência que era possível colocar em ordem, e daí surgiu Meu Destino é Ser Onça. Né? A junção de uma série de mitos, aí é claro que eu introduzi coisas minhas. Mas eu queria falar de uma frase do Meu Destino é Ser Onça, que essa me pegou, tá em amarelinho no meu exemplar, que é a seguinte: há 15 mil anos somos brasileiros e não sabemos nada do Brasil. Essa frase vai muito além do livro, essa frase é profunda, meu amigo. Fala dela. É porque os estudos genéticos mostram, né, que você tem um percentual tremendo na população que hoje, por exemplo, se considera branca, né, aquele que se declara branco para o IBGE, né, um terço desses brancos que se declaram para o IBGE, eles têm ancestralidade indígena. Ainda que num percentual hoje menor, né, mas pelo menos o DNA mitocondrial deles, um terço dessas pessoas, mais ou menos, ela tem uma origem indígena. Então, assim, os índios, né, ou os povos originários, os nativos brasileiros, ameríndios, né, os brasileiros verdadeiros, vamos dizer assim, os brasílicos, eles estão presentes na nossa genética. Somos nós. Nós não somos pessoas que viemos de fora. Pode haver casos assim? Sim, há, que não é um problema. Pode ser brasileiro também. Mas a grande massa da população brasileira, ela está há mais de 15 mil anos aqui. Tem ancestrais que vivem nesse território há mais de 15 mil anos. Né? Então, isso é uma dimensão que nós perdemos. É engraçado porque a gente consegue saber que a ancestralidade negra, mas a indígena não, né? Porque ela é mais fácil de desaparecer nos traços fisionômicos, né? Mas ela é presente. E o que é mais impressionante é porque a história do Brasil é contada a partir de Portugal. Eu lembro sempre um caso, quando eu comprei um atlas histórico para o meu filho mais velho, do colégio, e aí o primeiro mapa que aparece é o mapa de Portugal. E o que é um absurdo, porque o mapa que tinha que aparecer é o mapa do Brasil, é o mapa do Curti-Nimuendaju, que é o mapa dos povos indígenas, né, de 1500 e tal, mais ou menos a distribuição que eles deveriam estar localizados nessa época. Então, assim, a gente tem uma versão acadêmica ainda, escolar, que é totalmente eurocêntrica, e isso precisava ser quebrado. Por isso que a gente não se sente indígena, vamos Aí, dizer. de repente, nasce uma pessoa na família, você fala, nossa... Quando eu fui passar um tempo com os Aguajapa, com o Sebastião Salgado, eles falaram assim, leva a foto da família, que eles gostam que você tenha família. Aí eu fui e mostrei meus netos, né, eu com meus netos. E aí eles não falam português, as crianças não falam, os adolescentes, homens falam um pouquinho, na época que eu fui falavam um pouquinho. E quando eu mostrei, as crianças apontavam a minha neta, a mais velha, que tem o cabelo super liso, preto, falava assim, índio, índio. Eles apontavam na minha, ou seja, era isso que você está falando, assim, né? A Mariana tem toda essa... um rosto indígena, uma pele indígena, um cabelo indígena, assim, do nada, e você fala, por quê? Né? É porque você não se olhou, não estudou você mesmo a história do Brasil, como você está mostrando aí, né? Você também fez não ficção,
E você fez um livro com Luiz Antônio Simas sobre samba de enredo. E eu queria que você falasse um pouco desse livro também. Enfim, a gente está acabando o programa, eu tá longe de acabar o meu roteiro aqui. Esse livro, assim, surgiu de uma brincadeira, porque a gente estava cantando sambas, né, na Rua do Ouvidor. E aí, se não me engano, foi até o Marechal Álvaro Costa e Silva que sugeriu. E a gente, no dia seguinte, começamos a escrever. Eu acho que o samba de enredo ele tem uma peculiaridade, porque ele, historicamente, as epopeias, as narrativas, né, o poema épico, ele é anterior às narrativas líricas, isso em todas as culturas. Né? Porque a narrativa lírica ela começa a surgir com a chamada civilização, né? Quando você tem uma hipertrofia do eu. Né? As pessoas falam de si mesmas. Né? A poesia épica ela fala do grupo. Ela fala do grupo étnico, ela fala, tudo bem que tem um herói ou outro, mas é a representação daquela coletividade. E o samba de enredo é justamente o inverso desse processo, porque o samba começou com um lirismo, né, com sambas de pessoas falando de si mesmas, dos seus problemas, das suas frustrações, seu amor, né, as suas brincadeiras, e de repente as escolas de samba, através de um processo que aí está definido no livro, ela se tornou uma poesia épica, surgida a partir de um gênero lírico. Isso é um caso único eu acho que na história das literaturas universais. Então acho que merecia um estudo sobre essas origens.